devemos servir ao Evangelho da água e do Espírito até a volta do Senhor. Hebreus 11, 1-8. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. As pessoas reclamam e dizem que estão vivendo num tempo sem futuro e esperança, apesar do avanço cultural e do desenvolvimento tecnológico. E talvez seja por isso que hoje só querem saber de comer, beber e aproveitar a vida sem nenhum propósito. Nossos sonhos nos levam a enfrentar as dificuldades, e as pessoas se entregam ao desespero justamente porque não sonham mais. Eu percebi que não há nada mais apavorante do que a ausência de sonho e esperança. Mas infelizmente muitos têm sofrido com isso em sua vida. A tecnologia e a ciência trouxeram muita comodidade à nossa vida, mas não podem nos dar esperança. Sem dúvida estamos vivendo uma era sombria. O que é fé? O texto bíblico deste capítulo nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Isso é o mesmo que dizer que tudo existe não porque nossos olhos podem ver, mas porque cremos que Deus as criou. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina a verdade de que Deus criou tudo o que existe com sua palavra, não porque nossos olhos podem ver e dizemos, então é assim. É por isso que isso existe. Há uma diferença enorme entre quem crê em Deus e quem não crê. Quem não tem fé em Deus projeta o futuro segundo o que seus olhos podem ver, mas quem tem fé entende estes princípios e crê em Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim e Enoque foi trasladado para não ver a morte. O texto bíblico acima nos diz que Enoque agradou a Deus. Melhor dizendo, ele não agradou a Deus pelas suas obras ou conduta, mas pela sua fé. Ele agradou a Deus em sua vida porque tinha fé. Eu quero dizer algo a todos vocês, servos de Deus e irmãos que fazem parte da sua igreja, não pense no seu presente ou futuro baseado somente naquilo que seus olhos podem ver, mas vejam-nos pela lente da palavra de Deus. Vivam pela fé segundo a palavra de Deus. E isso vale até para mim, porque eu também preciso olhar para este mundo através da palavra de Deus. A palavra nos leva a ver o que está por vir. Através desta palavra podemos ver os 7 anos da tribulação e as catástrofes terríveis que acontecerão. Podemos ver também o surgimento do Anticristo, que os santos serão martirizados e ressuscitarão dos mortos. Além disso, podemos ver a volta do Senhor, o reino milenial e o eterno reino de Deus. Sabemos de tudo isso pela fé. E eu quero que vocês guardem isso no coração, que devemos viver pela fé agora e esperar pelos dias que virão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos viver em Deus se não tivermos fé na sua palavra. Quando nossos olhos estão nas coisas deste mundo, estamos propensos a cair.
E eu creio que a tribulação logo será uma realidade neste mundo. Eu creio nisso porque foi o Senhor que disse. Hoje já podemos ver os sinais da tribulação. Então eu peço a vocês que creiam no que Deus disse e entendam a geração em que estamos vivendo. Confiem em mim. Temos que nos esforçar para pregar o Evangelho da água e do Espírito antes que a tribulação comece. E faremos isso mesmo, até não podermos mais. E guardaremos nossa fé na justiça de Deus até estarmos na sua presença. É assim que eu penso e creio também. O tempo da tribulação ainda não chegou, mas está muito perto. Pela fé Noé preparou uma arca e Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, seu irmão. Nós também temos que seguir seu exemplo e nos preparar para o fim do mundo pela fé. Eu espero que a fé do nosso coração permaneça firme neste momento de angústia. Eu não estou falando que devemos morrer heroicamente para Deus durante a tribulação, e sim que devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito até ele chegar. Devemos continuar pregando este Evangelho até a volta do Senhor. Eu hoje vivo por esta fé. Eu não sei como você pensa, mas quanto maior o caos, maior será a oportunidade de pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. Se não pregarmos este Evangelho agora, não teremos outra chance. Ao olharmos para o mundo hoje em dia, vemos que Israel está ficando cada vez mais isolado. Até os Estados Unidos, seu maior aliado, começou a se afastar por discordar de algumas coisas. Eu falo sempre sobre como está este mundo para lhe mostrar que a volta do Senhor está muito perto. Por isso que esta é a melhor hora de pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. Se perdermos esta oportunidade de ouro, será muito mais difícil fazer isso no futuro. Agora é a hora de pregar este Evangelho. Hoje podemos evangelizar através da internet e dos nossos livros. Durante os anos 1980 e 1990 não podíamos pregar o Evangelho na China, mas agora isso é possível. Eu sempre paro para pensar como podemos aproveitar a situação atual para proclamar a verdade. Se não pregarmos o Evangelho da água e do Espírito agora, virá o dia em que iremos chorar amargamente por termos sido negligentes e termos perdido esta oportunidade. Quanto mais os dias ficarem sombrios, mais difícil será pregar o Evangelho. E poderemos até arriscar nossa vida para fazer isso. Se não pregarmos o Evangelho agora, sofreremos o martírio quando fizermos isso. O desejo do Espírito Santo que habita em nós é que façamos isso. Amados irmãos, anotem isso: a grande tribulação está às portas. Eu creio nisso. Mas muitos não estão nem aí e só se preocupam com sua vida. Mas nós, que somos mordomos do Senhor, precisamos despertar, nos preparar e distribuir o pão de cada dia nestes dias difíceis. Foi o Senhor que nos deu esta tarefa. Devemos ser sábios como servos e ter fé. Abraão e Moisés viveram pela fé, assim como Enoque e Abel. Os homens que vemos no texto bíblico deste capítulo agradaram a Deus por sua fé e deixaram um legado de fé. Todos eles viveram pela fé, e devemos seguir o exemplo deixado pelos nossos pais na fé. Não podemos sobreviver neste mundo maligno sem fé em Deus e na sua justiça. Não adianta só viver para Deus e falar do Evangelho da água e do Espírito. Temos que ser ousados e pedir, buscar e bater com fé no coração. Temos que confiar em Deus, em tudo que Ele disse, e viver pela fé. Não importa como o mundo esteja, temos que viver pela fé. O tempo em que estamos vivendo é o momento certo de pregar o Evangelho da água e do Espírito, pois a volta do Senhor está muito próxima. Alguns de vocês se irritam e ficam impacientes porque parece que a volta do Senhor está demorando, mas ainda há muito trabalho a fazer. Muitos livros precisam ser traduzidos e ainda temos que pregar muitas coisas.
Hoje o pastor Xi me chamou e disse que recebeu e-mails de vários países do mundo com testemunhos de pessoas que creram no Evangelho da Água e do Espírito e receberam a remissão de pecados. Ele me disse que 5 pessoas conheceram o verdadeiro Evangelho, mas eu tenho certeza que muitos outros já foram alcançados. 5 pessoas por dia não é um número pequeno. E todos que foram salvos dos seus pecados são muito influentes em seu país. E quantos mais ouvirão o Evangelho da Água e do Espírito no futuro? Ainda há muitos países a ser alcançados. E são estes países que precisamos evangelizar primeiro. Nos Estados Unidos muitos já ouviram o Evangelho da Água e do Espírito e receberam a remissão de pecados. E o mesmo aconteceu na Nigéria. A quantidade de livros que enviamos para estes países foi a maior comparada a outras nações. Você não conhece a Nigéria? Não pensa em futebol quando ouve o nome deste país? Ou é apenas mais um país da África para você? A Nigéria tem uma grande população e é considerada uma nação muito rica no oeste da África. Hoje em dia os casos de AIDS têm crescido muito neste país, por isso temos que orar por eles. Eu espero que você tenha uma vida de oração e seja fiel a Deus. Eu creio que, ao passo que o povo de Deus continuar pregando o Evangelho, num futuro muito próximo os sinais começarão a surgir. Desastres naturais serão algo natural em todo o mundo, haverá guerras, as doenças aumentarão e haverá maior dano ecológico. Eu já posso ver tudo isso acontecendo, pois não tenho dúvida de que será assim. E quando tudo isso acontecer, como peixes fora de água, muitos aceitarão o Evangelho da Água e do Espírito para sobreviver. Eu creio que muitos ouvirão o Evangelho e serão salvos quando o fim estiver próximo. Eu sei que os dias deste mundo estão contados, e por isso quero derramar meu coração e me dedicar à pregação do Evangelho. Eu me mudei para um lugar mais calmo há pouco tempo. Algumas coisas não deram muito certo na mudança, mas eu gosto de onde estou morando porque é muito calmo. Ali eu posso descansar, dormir bem e recuperar as forças. Depois disso, eu posso fazer a obra de Deus com mais energia. E quando minhas forças se esvaem, é só voltar para casa e descansar. Eu não sei o que vocês fazem quando isso acontece, mas eu ajo assim. Enfim, eu sou grato a Deus por esta oportunidade. E espero que vocês deem seu melhor para cumprir aquilo que Deus lhes confiou. Irmãos, temos que fazer fielmente o que Deus nos confiou. Se alguém abandona algo que Deus lhe confiou, está escolhendo para si a morte, e condenando outros ao mesmo destino. Os cristãos preguiçosos e acomodados de certa forma estão matando as pessoas. Se vivermos o Evangelho e o pregarmos com dedicação, muitos receberão a vida através da remissão de pecados. E já que é assim, como podemos viver no comodismo então? Eu não estou repreendendo vocês por não fazer nada. O que estou dizendo é que todos nós temos uma responsabilidade. Muitos querem mas não conseguem ouvir o Evangelho da Água e do Espírito e receber a remissão de pecados porque não fazemos nossa parte. E muitos que receberam a remissão de pecados não fazem isso porque são preguiçosos. As pessoas não sabem que o fim deste mundo está próximo, e também não sabem ou creem que Jesus Cristo remiu todos os seus pecados. E todos nós seremos responsabilizados por isso que está acontecendo. Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito temos que viver para os outros. De agora em diante, temos que viver não para nós mesmos, mas para os outros. Nunca se esqueçam disso e façam sempre o melhor que puderem naquilo em que foram chamados. Se olharmos para trás e vermos de onde viemos, vamos querer seguir em frente. Eu espero que você seja fiel na sua obra sacerdotal. Como podemos ser preguiçosos diante de uma obra tão importante que Deus nos confiou? O Senhor disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. As pessoas deste mundo precisam de evangelistas que preguem o Evangelho da Água e do Espírito para elas,
pois desejam muito ouvir este evangelho. Sabendo de tudo isso e que não há outro evangelho senão o evangelho da água e do Espírito, como podemos ficar em silêncio um dia que seja? Não podemos sair por aí pregando o evangelho com um megafone porque as pessoas vão se sentir ofendidas e isso vai nos gerar problemas. Mas podemos fazer isso doando para elas livros com nossos sermões. Também podemos ajudá-las a entrar no reino de Deus pregando o evangelho na internet. Temos que levar a sério a obra que Deus nos confiou, pois ela é muito valiosa. E, além disso, temos que continuar nos esforçando para pregar o evangelho da água e do Espírito. Quando tive um encontro com o Senhor que veio pela água e pelo Espírito, eu orei de coração assim: Senhor, não há ninguém pregando o evangelho da água e do Espírito. Não há verdadeiros evangelistas. Me ajude então a pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Eu orei sem nenhuma expectativa. Mas continuei orando até que Deus me confiou uma obra muito importante. É bem verdade que não somos muitos, mas unimos nossas forças para pregar o Evangelho a todos neste mundo. E devemos nos orgulhar disso. As pessoas ouvem o Evangelho da água e do Espírito depois dão testemunho de que receberam a remissão de pecados porque estamos pregando este Evangelho. E temos conhecimento disso através dos e-mails que recebemos todos os dias. E certamente muitos outros se converteram, só que não nos escreveram contando seu testemunho. Eu creio que o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho que pode nos salvar de uma vez por todas. Alguns duvidam disso e perguntam: como você sabe disso? Mas eu digo isso com toda certeza porque conheço muito bem a teologia e os teólogos deste mundo. Há muitas irmãs aqui que fazem parte do nosso ministério de internet. Alguma de vocês já recebeu um e-mail de alguém dizendo: eu já sabia tudo do Evangelho da água e do Espírito? Vocês verão se perguntarem por aí e pesquisarem na internet que não há ninguém pregando este Evangelho. Eu estou falando sério. Se fizerem uma pesquisa apurada, até na internet, vocês verão que estou dizendo a verdade. Hoje temos o mundo inteiro diante de nós com apenas um clique. Vocês podem procurar onde for, mas não encontrarão ninguém em lugar algum ou uma igreja que pregue o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Mas eu não estou me gabando disso. E já que ninguém conhece este Evangelho, podemos deixar que a preguiça nos impeça de pregá-lo? Não devemos empregar todas as nossas energias para pregar o Evangelho da água e do Espírito? Como podemos pensar em fazer outra coisa senão a obra de Deus? Como podemos fazer apenas nosso trabalho secular? Se houvesse alguém pregando este Evangelho, eu até que poderia descansar de vez em quando. Eu até poderia sugerir que trabalhássemos menos e vivêssemos com mais conforto. Se alguém tivesse fazendo o verdadeiro evangelismo, eu até que poderia tirar férias. Mas o que podemos fazer se somos os únicos a pregar o Evangelho da água e do Espírito? Por isso que somos muito valiosos para Deus. E se não levarmos este fardo, ninguém mais levará. Se perecermos, o mundo perecerá conosco. Talvez vocês estejam pensando: isso não vai acontecer. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu não estou fazendo alarde, isso é verdade mesmo. Por isso que devemos viver pela fé. Também temos que entender que o dia do Senhor está muito próximo e os dias deste mundo estão contados. Temos que pensar bastante no que devemos fazer nesta última geração. Temos que viver pela fé na justiça de Deus. E o mesmo vale para os nossos relacionamentos. As pessoas fazem tudo de acordo com o que creem. Mas sem fé, ninguém é nada. Todos que são citados no livro de Hebreus viveram pela fé. Enoque viveu assim e foi tomado por Deus porque agradou a ele. Meu único desejo é viver assim também e agradar a Deus antes de estar na sua maravilhosa presença. Eu sei que vocês também desejam isso, não é verdade?
Então precisamos saber o que é preciso para conseguirmos isso. Precisamos ter uma fé absoluta na palavra de Deus, pois assim poderemos entender tudo neste mundo. Meu desejo é que vocês saibam tudo o que precisam fazer pela fé. E esta não é a era de lutarmos por mais nada. Ter tudo neste mundo e estar numa posição de destaque não é importante. Na verdade, tudo isso não vale nada. E eu quero que vocês guardem isso no coração. O importante não é a posição que ocupamos na sociedade, mas que ministério Deus nos confiou e como vamos cumpri-lo. Ninguém é mais valioso do que nós. Nossas funções podem até ser diferentes, mas somos todos importantes para Deus. A obra de ninguém é mais importante do que a do outro. Todos nós estamos fazendo uma obra muito importante. Mas se cada um de nós não fizer sua parte, como vamos terminar o evangelismo que precisamos fazer? Eu acredito que a obra que eu faço é tão importante quanto a de vocês. E para ser sincero, eu não tenho nenhum desejo de ter uma conta bancária bem gorda e ser rico neste mundo. Eu só quero o necessário para fazer a obra de Deus. Todos na Bíblia viveram pela fé até estar na presença de Deus. E nós também temos que viver somente pela fé. Tudo o que precisamos fazer é viver pela fé até estarmos na presença de Deus. Eu não desejo mais nada além disso. O que mais eu poderia querer, já que muitos estão sendo salvos através da obra que Deus me mandou fazer? O que estamos fazendo não é apenas para nós. E ninguém mais além de nós está fazendo esta obra, não é verdade? Estamos fazendo esta obra porque ela vale a pena e é muito importante, por mais que isso seja até um risco de vida para nós. Mas o mínimo que fazemos para ajudar muitas almas a receber a remissão de pecados é muito gratificante, não é verdade? E vocês fazem parte desta importante missão. Eu espero que vocês entendam a relevância do nosso trabalho em equipe. Eu fico preocupado de morrer sem cumprir minha missão. O que vai acontecer então neste mundo cheio de tribulações e problemas? Eu tenho medo de não poder pregar o Evangelho e muito mal conseguir sobreviver devido às enchentes, guerras e doenças que haverá. Eu prefiro pregar o Evangelho enquanto há paz e ajudar vocês a fazer isso comigo agora. E depois que nos dedicarmos à pregação do Evangelho, no tempo de Deus estaremos com Ele. Como vocês podem imaginar, vai ser muito difícil pregar o Evangelho nos últimos dias. E devido às circunstâncias, não poderemos de forma alguma fazer isso. Nessa época não poderemos mais pregar o Evangelho. Mas felizmente o mundo ainda não é tão mau a ponto de nos impedir de fazer isso agora. A verdade é que o momento para pregar o Evangelho não poderia ser melhor. Mais e mais pessoas têm ouvido o Evangelho que estamos pregando. Um jovem me perguntou se o Senhor voltaria este ano. E há muitos como ele. Eu ouvi dizer que algumas pessoas nos Estados Unidos fizeram um bunker e estocaram comida. Estas pessoas sabem que os 7 anos da tribulação estão muito próximos. E apesar de não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, elas reconhecem os sinais. Muitas estão se preparando para isso. O problema, porém, é a forma que estão se preparando. Do que adianta estocar comida no subsolo? As catástrofes não vão atingir o subsolo também? Tudo estará perdido quando houver um terremoto. O importante não é guardar comida no subsolo, vocês não concordam comigo? Quando catástrofes começarem a acontecer nesta terra, o homem não terá como se esconder da ira de Deus. Eles estão totalmente enganados. Irmãos, vamos fazer um cartaz com os seguintes dizeres quando morrermos: parabéns, o irmão fulano de tal acabou de morrer. Então cantaremos louvores e celebraremos. Aí os repórteres virão nos entrevistar. Eles perguntarão por que estamos celebrando a morte. Não é algo maravilhoso ser chamado para o reino de Deus após fazermos sua árdua obra nesta terra?
Uma morte assim com certeza merece uma celebração. A morte dos santos nascidos de novo significa ressurreição e uma nova vida, e isso é algo para celebrar. Por isso que podemos dizer, parabéns pela sua morte. O que os repórteres dirão de nós então? Eles nos chamarão de loucos e esquisitos. Vocês sabem quem foi o diácono Myung-chan, que hoje dorme no Senhor? Está escrito em sua lápide, Myung-chan, homem justo que dormiu no Senhor e espera sua volta. Eu escrevi estes dizeres. Nossas lápides contêm estes dizeres, mas as pessoas do mundo escrevem outras coisas como, fulano de tal, descendente de Cicrano jaz aqui. Myung-chan, homem justo que dormiu no Senhor e espera sua volta. Estes dizerem podem ser comuns em outros países, mas não costumamos ver algo assim na Coreia. Eu já estive em vários cemitérios, mas nunca vi uma lápide que dizia, homem justo. Eu quero que vocês façam o mesmo por mim quando eu morrer. Eu sou um homem justo e espero a segunda vinda do Senhor. E eu anseio mesmo por isso. Eu vivo hoje na expectativa desse dia. Meu único desejo é fazer a obra de Deus e viver pela fé até estar com o Senhor. Se continuarmos pregando ao mundo o que cremos, o Senhor no dia que voltar nos dará o reino milenial, onde reinaremos como reis por 1000 anos. Eu creio que Ele levará a nós, os justos, para habitar no novo céu e na nova terra. Eu creio muito nisso. Também creio que todos que ouvirem o Evangelho da água e do Espírito que estamos pregando e crerem nele, na mesma hora receberão a remissão de pecados, o Espírito Santo e serão filhos de Deus. Por isso que eu quero pregar o Evangelho e viver pela fé até um dia estar diante de Deus. É assim que eu vivo agora e sempre terei esta esperança em minha vida. Eu não sei ao certo que tarefas o Senhor vai me confiar, mas posso imaginar. Também posso imaginar que tarefas Ele dará a vocês. Não há como expressar a gratidão que eu sinto por fazer a obra com vocês e os obreiros de Deus. Amados irmãos, meu único desejo é que o Evangelho da água e do Espírito seja pregado no mundo todo. Eu desejo que o Senhor volte, salve e ressuscite a nós e a todos que creem no Evangelho da água e do Espírito e nos leve a reinar 1000 anos com Ele. E eu creio que Ele realizará meus sonhos. Também creio que Deus construirá um reino eterno depois de 1000 anos e nos levará para viver ali com Ele para sempre. Vocês creem nisso também? Todos nós encontraremos o Senhor depois de vivermos pela fé. Jesus em breve voltará. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição e cometem pecados. Somos o povo que foi salvo pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Somos o povo que o Senhor escolheu para realizar suas obras. E podemos andar pela fé porque cremos na justiça de Deus. Não devemos olhar para o mundo então, muito menos ter alguma esperança nele. Jamais façam isso. A volta do Senhor está muito perto. Vocês cairão na armadilha deste mundo se ainda tiverem alguma esperança nele. Nossa esperança deve estar apenas no Senhor, é para Ele que devemos olhar enquanto estivermos aqui. Se vivermos pela fé enquanto fizermos a obra do Senhor, Ele virá a qualquer momento e nos levará para casa. Não espere por esse dia parado, mas faça o melhor que puder até encontrá-lo. Eu tenho vivido até hoje trabalhando incansavelmente para Deus, e creio que você pode fazer o mesmo. Todos nós temos que continuar fazendo a boa obra. Se vivermos pela fé na justiça de Deus, o Senhor voltará e nos levará mesmo com Ele. Catástrofes de todo tipo acontecerão em breve neste mundo. Os 7 anos da tribulação logo chegarão. Na primeira tribulação haverá desastres naturais, e na segunda haverá guerras, fome e doenças. Aí finalmente surgirá o Anticristo. Então bolas de fogo e granizo cairão do céu e acontecerão catástrofes de proporções épicas, como estamos acostumados a ver no cinema. E isso vai acontecer mesmo. Nós estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito porque cremos no que Deus disse,
que tais catástrofes acontecerão. Nós pregamos o Evangelho da água e do Espírito a todos neste mundo justamente porque cremos no reino milenial. Fazemos isso porque cremos neste Evangelho. Encontraremos o Senhor se vivermos pela fé. Vocês estão entendendo? Eu estou pregando para vocês o que aprendi no texto bíblico deste capítulo. E estou certo que vocês entendem isso também. Obrigado, Senhor.